Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, o seu noticiário da nossa política brasileira, para você acompanhar de perto tudo o que está acontecendo. Se você ainda não se inscreveu, está convidado a se inscrever. E para você que já chegou, muito obrigada pela nova inscrição, muito obrigada pela sua presença. Se você gostar, deixa um joinha, compartilhe o vídeo e não esqueça de deixar o seu comentário. Informações para você que está sempre antenado. Segundo nossa fonte Revista Oeste, Marcos Rogério, senador da oposição, membro do colegiado, critica a cortina de fumaça criada pela ala governista. Com pouco mais de 2 meses de trabalho, a CPMI do 8 de janeiro ainda parece não ter muito clara a linha de investigação que está seguindo. O presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia, do União Brasil, parece estar comprometido em averiguar como se deu os atos de depredação. Já a relatora, a senadora Elisiane Gama, ao lado da base governista, tenta transformar a CPMI em uma comissão para apurar uma suposta corrupção no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Marcos Rogério, senador do PL de Rondônia, em entrevista à Revista Oeste, ele disse, abre aspas, essa é a cortina de fumaça que a base governista tenta emplacar. Todas as vezes em que eles acusam o ex-presidente por questões que não se relacionam com a CPI, é porque eles estão tentando esconder algo que está no âmbito da CPMI. Fecha aspas. Com a maioria no colegiado, os membros do governo emplacam quebras de sigilos fiscais, telemáticos e de relatórios financeiros relacionados à família do ex-presidente. No entanto, o objeto da CPMI são os atos de depredação que aconteceram na Praça dos Três Poderes. Mas, segundo a relatora, podem existir indícios de financiamento por parte do ex-presidente aos manifestantes. A oposição, contudo, está preocupada em investigar a possível leniência do governo federal atual e das forças de segurança do Distrito Federal. O único problema é que eles não possuem maioria no colegiado. Nesse sentido, Maia entra em cena para equilibrar as investigações. Segundo o Rogério, o presidente Maia tem agido com muito equilíbrio para que os pleitos sejam atendidos. À Revista Oeste, o senador deu entrevista explicando a estratégia da oposição para continuar com as investigações na comissão e comentou sobre a ação do governo em desviar o foco da CPMI. Ele disse que é muito mais. Segundo o senador, abre aspas, a diferença entre o governo e a oposição é que nós não queremos esconder nada. A investigação não nos amedronta, pois condenamos os arruaceiros que invadiram e quebraram os prédios públicos. Não temos nada a esconder. Quem faz isso é a ala governista que atua para esconder personagens que atuaram no dia 8. Por que eles não querem que a gente escute o comandante da Força Nacional, Coronel José Américo de Souza Gaia, ou o General Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional? No caso do Gaia, o governo rejeitou o requerimento de convocação dele, porque resistiram em enviar imagens do Palácio da Justiça. Quem demonstra temer uma investigação imparcial são os governistas. A oposição aprova os requerimentos que eles apresentam, pois não temos nada a esconder. Sempre procuramos o caminho do entendimento e do bom senso. Fecha aspas. E a entrevista se alonga falando a respeito destas questões. Você pode deixar aqui a sua opinião, que nós seguimos para a próxima informação do nosso noticiário. Também com fonte da Revista Oeste, nós contamos para você que o Lula relança o PAC com mais de 2,6 mil obras que o petismo não concluiu anteriormente. O custo para o pagador de impostos será de ao menos 371 bilhões. Nesta sexta-feira, dia 11, o presidente Lula lançou o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A versão atual vem com mais de 2,6 mil obras que as gestões petistas anteriores de Dilma e do próprio Lula não entregaram prontas. A volta do PAC é um dos carros-chefes do terceiro mandato do petista. Ele foi lançado pela primeira vez em 2007, no segundo mandato de Lula. A segunda vez foi uma versão turbinada em 2011, no governo de Dilma. Várias obras do PAC foram alvo de investigação, como a da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que foi entregue inacabada depois de 3 anos de sucessivos atrasos. Até hoje, 5.344 obras do PAC, tanto da sua primeira como da sua segunda versão, não foram concluídas, de acordo com o site Poder 360. 2.688 dessas obras inacabadas, que estão paradas, terão continuidade no PAC 3. A maior parte das obras paradas, um total de 2.171, são na área de educação, num montante orçado de 3 bilhões de reais. Em segundo lugar ficam as de saneamento, num total de 260. Sozinhas, as obras de saneamento vão custar 16 bilhões de reais.
As outras 90 delas são de habitação, 74 de infraestrutura e 35 de defesa civil. A conclusão dessas obras de versões anteriores do PAC vai custar ao menos 44 bilhões de reais aos pagadores de impostos, isso de acordo com dados do próprio TCU. Além disso, 30% de todas as obras federais atuais foram iniciadas ainda nas versões 1 e 2 do PAC. Em 2009, a então ministra-chefe da Casa Civil do segundo governo Lula, Dilma, anunciou dentro do PAC 1 que o governo federal iria viabilizar uma linha de trem-bala que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro. A previsão inicial era de que a obra ficasse pronta antes da Copa do Mundo, que foi realizada no Brasil em 2014. Não há até hoje nenhum trem-bala para interligar as duas maiores cidades do país. O novo PAC de Lula tem orçamento total de todas essas áreas que foram mencionadas de 371 bilhões de reais para obras públicas, isso até 2026, ano que marcará o fim do terceiro mandato do Lula. Ele cita ainda obras de financiamento de bancos públicos para concessões e parcerias público-privadas. O governo Lula tem expectativa de chegar a 1,7 trilhão de reais de orçamento para o programa até 2026. Comenta aqui o que você acha destas obras que nunca terminam e desse dinheiro todo investido nas mesmas. Nossa próxima informação vem do portal Hora Brasília e conta que o governo Lula é uma decepção para os trabalhadores, segundo os próprios os metroviários de Pernambuco, que resolveram anunciar uma greve geral. Após uma decisão unânime em Assembleia Geral, os metroviários decidiram pela greve por tempo indeterminado, com paralisação total da frota, rejeitando veementemente o reajuste de 3,45% proposto pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Membros da categoria expressaram insatisfação, afirmando que o governo Lula é uma decepção para os trabalhadores metroviários. Na campanha, prometeu retirar a CBTU da privatização, porém seguem a mesma linha de Bolsonaro, segundo eles. Luiz Soares, presidente do Sindimetro de Pernambuco, demonstrou descontentamento com a proposta da CEST. Segundo ele, o reajuste é uma proposta indecente, sem aplicação no piso, e eles não esperavam isso do governo Lula. Um dos maquinistas fez um apelo direto ao presidente e disse, abre aspas, o presidente Lula precisa lembrar que foi eleito pela classe trabalhadora. Prometeu retirar a CBTU do Programa Nacional de Desestatização. Passaram-se 8 meses e nada. Fecha aspas. Um outro metroviário completou, abre aspas, nossa decepção tem nome, Luiz Inácio Lula da Silva. Fecha aspas. E para fechar aqui o nosso noticiário de hoje, você acompanha mais uma informação do Terra Brasil Notícias, que nos conta a respeito da ação da Polícia Federal em relação a bens de Bolsonaro. Uma notícia que chega agora é que Bolsonaro negou o desvio e a apropriação de bens públicos. Já veio a público, inclusive, se manifestar o ex-presidente Jair Bolsonaro por meio de uma nota assinada por seus advogados, negando ter se apropriado ou desviado bens públicos. Ele disse que se coloca à disposição da Justiça e coloca a sua movimentação financeira à disposição. As informações são do jornal O Globo. O comunicado surgiu após a Polícia Federal solicitar ao STF a quebra de sigilo bancário e fiscal dele, no âmbito do inquérito que investiga uma suposta tentativa de venda ilegal de presentes dados por delegações estrangeiras ao governo no período que Bolsonaro era presidente. Segundo a defesa de Bolsonaro, ele, abre aspas, voluntariamente e sem que houvesse sido instada, peticionou junto ao TCU, ainda em meados de março, requerendo o depósito dos itens, as joias presenteadas por governo estrangeiro, naquela corte até final decisão sobre seu tratamento, o que